Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, por mais um dia na presença do Senhor, pela graça dele, que renova as nossas forças e energias. Sem ele, nada poderíamos fazer. Sem ele, nós estaríamos perdidos, entregues aos nossos desejos e vontades. Nós vemos isso claramente no livro de Romanos. Seria a nossa vida. Mas segundo a graça e misericórdia dele, ele nos resgata. Não por nosso merecimento, como nós já tratamos até hoje pelo primeiro período dominical, mostrando a depravação do nosso coração, como nós somos maus, como nossos desejos, eles são totalmente pecaminosos. E se não fosse o sangue de Cristo, nós estaríamos perdidos. Hoje é dia de Santa Ceia. Santa Ceia em que nós nos renovamos a nossa aliança com o nosso Senhor e Salvador. É um momento importante. E tenho para você uma palavra do Senhor. Não é uma palavra doce, até pela própria abertura que o Felipe deu do hino do louvor. É exatamente essa situação nossa. Uma situação de desespero diante do tempo que se aproxima do fim. Os dias são maus e há uma grande probabilidade de nós sermos a geração que encontraremos o Senhor na segunda vinda. Nós temos que pensar nisso. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema O Nome Divino de Deus. Amós inicia o seu livro chamando a atenção do povo de Israel e a nossa atenção sobre o autor de tudo o que ocorrerá. Não foi o destino ou qualquer ação demoníaca, por mais que Deus muitas vezes as use para cumprir os seus desígnios, mas a ação de juízo é executada pelo próprio Deus. Já tivemos esse desmame entre os nossos ensinos, de querer colocar a culpa nos pais, colocar a culpa nas mães, colocar a culpa no sistema, colocar a culpa no demônio. Na verdade, a culpa é nossa. Nós temos o nosso coração desejoso em fazer o que é mal. Falamos que o Senhor, ele vai rugir, de modo que o nosso olhar primeiramente seja atraído a ele. E só depois de o contemplarmos é que teremos condição de entender o que ele vai fazer. Nossos olhos, eles têm que estar fitos na cruz. Estando os olhos fitos na cruz, nós conseguimos ver e entender o mover de Deus nas nossas vidas. O mundo inteiro está sob a observação da decisão divina de não aceitar o pecado, inclusive eu e você. Quando nós decidimos fazer a nossa vontade, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Quando Amós lembra das nações que nunca receberam qualquer revelação de Deus, ele reconhece que apesar de não haver reconhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, eles adoravam outros deuses. Essas nações não podiam se justificar diante de outros deuses. Nem esses deuses poderiam salvá-los do dia da ira do Senhor. Só há um único Deus sobre toda a terra, e a Ele, eu e você, e as nações, iremos prestar contas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós. Quero convidar você que não tem uma doença terminal, que você fique de pé, para que nós possamos ler em reverência da palavra de Deus. Amós capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo.
porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, pela leitura da tua santa e bendita palavra, que transcende épocas, eras e gerações, e nos alcança nesta noite, Pai. Queremos pedir que mais uma vez o Senhor fale conosco, nos dê a direção, que o Senhor nos instrua, que o nosso espírito seja aberto para entender as coisas do teu espírito. Peço em especial que o Senhor me capacite a ser um instrumento nas mãos do Redentor e trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. O título da palavra de hoje é o julgamento divino contra a Síria. Os versos que vamos iniciar a meditação, versos 3, 4, 5 de Amós 1, que diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro, por isso matarei, meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad, quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro da casa, cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. A consciência é uma faculdade, um dom dado por Deus, que é parte da imagem dele no homem. Nós temos consciência. Você não é uma pessoa que faz as coisas sem querer. Por mais que nós usemos essa expressão, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria fazer, isso aí é uma mentira, uma falácia. Nós temos consciência plena do que nós estamos fazendo. As nossas decisões, a menos que você tenha um problema neurológico grave e você não tenha realmente uma parte do cérebro, alguma deformação, você sabe o que você está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Como qualquer outro aspecto desta imagem de Deus em nós, ela foi corrompida, enfraquecida e depravada, logo que a natureza humana deu abrigo à rebeldia contra Deus. Uma rebeldia que foi iniciada lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, mas que se fosse Paulo, Rosângela, Esther, Carlos, quem quer que seja, nós faríamos a mesma coisa, porque o nosso coração ele é mau. Nós desejamos o que nós queremos as nossas vontades sendo satisfeitas. Casamentos hoje acabam porque o cônjuge não faz aquilo que a gente quer, porque nós entendemos que nós casamos para ser felizes, ou nós entramos em algum tipo de empreendimento para nós sermos felizes, tranquilos, e isso não é verdade. O processo do endurecimento pelo pecado, depois de tão grande número de gerações, não melhorou a sensibilidade da consciência como instrumento do julgamento moral. Nós vemos o erro e nós não melhoramos. Semana após semana, nós nos encontramos na casa do Senhor. Dia após dia, você tem o seu tempo de devocional diante do Senhor, e o Senhor, que falou a Israel, continua falando com você. Quando eu digo você, eu incluo. E nós simplesmente não mudamos. Apesar da nossa consciência, ela nos discernir o que é certo e o que é errado, nós agimos com uma consciência cauterizada. É como uma pessoa que cria um calo na consciência para que aquilo não traga nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de flagelo, nenhum tipo de dor. Simplesmente eu quero fazer o que eu quero, eu simplesmente dou um jeito de bloquear essa coisa na minha mente, mas eu sei que está errado. Por isso é verdade que a história poderia muito bem ser contada como um catálogo de crimes cometidos em nome da consciência, uma narrativa ainda sendo escrita nos dias de hoje. Isso aconteceu no povo judeu, aconteceu quando não era judeu, era hebreu, e continua a acontecer nos dias de hoje. Mesmo com a manifestação do Espírito Santo no meu coração e no seu coração, você continua fazendo as mesmas coisas. Dia após dia, semana após semana, nós temos trazido a mesma mensagem e você continua achando que não tem problema. E Jesus está voltando. Você vai se apresentar diante de Deus como? Você vai conseguir se justificar diante de Deus? Como?
Coisas pequenas, coisas grandes, todas elas são dignas do inferno. Se você cumprir todos os mandamentos do Senhor e você errar um só, você cometeu erro em todos. Não há justificativa. Não há forma. Nós estamos recolhendo roupas aqui, graças a Deus por você que trouxe as roupas para a gente abençoar, mas isso não vai diminuir a sua culpa diante do Senhor. Isso é somente um ato de obediência. Nosso querido Rafael trouxe esse arranjo lindo aqui para a casa do Senhor, mas mesmo esse arranjo trazido na casa do Senhor não vai tirar o peso do pecado sobre a vida dele sem arrependimento. A minha vinda, a sua presença não vai gerar, porque é apenas pelo sangue do Cordeiro. E nós temos que entender isso e começar a trabalhar um processo de santificação dentro do nosso coração. Essa história continua sendo escrita nos dias de hoje. Atos dos Apóstolos, ele ainda está sendo escrito. Não há um amém, um ponto final nesse livro de Atos. Ele continua sendo escrito por mim e por você. O que você tem escrito nesse livro? O que os seus filhos, eles vão lembrar dentro do livro de Atos dos Apóstolos da sua vida daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Eles vão ter referência de um pai e uma mãe, que são conforme as Escrituras, ou uma pessoa que ela é totalmente perdida, uma pessoa que faz só a sua vontade. Não é mais certo dizer que crimes maiores e mais numerosos foram cometidos apagando a voz da consciência. E as pessoas, elas justificam. Nós gostamos de dar razão para as coisas que nós fazemos. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu cheguei atrasado por causa do trânsito que estava pesado. Eu gosto de dizer isso, dizer aquilo, mas é interessante que quando as coisas elas nos beneficiam, nós não atrasamos. Mas em relação às coisas do Senhor, em relação ao próximo, nós nos justificamos. Essa mania de dar desculpa em relação às nossas ações pecaminosas diante de Deus são abomináveis. É melhor você dizer, eu fiz errado, eu sou pecador, estou tentando me consertar, do que você querer criar desculpa e justificativa. Não ache, porque não há, diante de Deus, nada que é encoberto. Não há nada que é encoberto. Eu posso falar para você que eu não preparei uma palavra boa, ou uma palavra concisa, uma palavra profunda, porque aconteceu isso ou aquilo outro, mas o Senhor, Ele sabe por quê. Se eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não fiz porque eu fui relaxado, porque eu não dei a devida prioridade àquilo que tinha que ser dado. A imagem do homem de Deus não foi erradicada, continua tendo uma parte de Deus em você. Deformada, torcida, defeituosa, mas você carrega a imagem de Deus dentro de você. E as pessoas, elas estão à busca desta pequena luz. Essa luz que vai dar uma direção para elas. Em meio a essas trevas que nós vivemos, a sua pequena luz, ela é uma grande luz. Quando nós vemos na fazenda a figura daquela lamparina, pequena lamparina em que ela vem e alumia o quarto inteiro quando colocada em cima no velador numa parte alta, pouca luminosidade, mas ela consegue iluminar tudo. É exatamente a minha vida e a sua vida. Mas você tem apagado o Espírito dentro de você. A chama do Espírito, ela tem sido pequena. Talvez você não tenha conseguido iluminar nem o seu caminho. O que a Bíblia ensina sobre a natureza humana arruinada exprime-se muito bem na expressão que nós somos totalmente depravados. A Bíblia fala isso em todos os livros. E ela pretende declarar a penetração do pecado em toda a natureza humana, não deixando nenhuma parte, aspecto dela isento da corrupção. Toda palavra, toda ação, todo desejo, ele é contaminado. O todo meu, seu, é realmente corrupto, mas as Escrituras igualmente insistem que a graça de Deus sobre toda a criação providenciou sobre nós misericórdia. Nós não somos julgados pelas nossas ações. Apesar de nós não sermos fiéis nas nossas doações, Deus, ele continua sendo fiel na provisão da nossa casa. Apesar de nós não darmos a atenção devida a Ele, Ele continua nos dando, derramando o amor de Deus, de Cristo sobre as nossas vidas. Apesar de nós olharmos para o próximo como mais uma pessoa para a gente alcançar um degrau a mais, Ele continua nos abençoando e nos abençoando e nos abençoando. Nós somos abençoados.
O discurso do profeta começa com uma informação que identifica o autor da mensagem. Ele diz: assim diz Yahvé, assim diz Deus. Não é Amós que está falando, é Deus. Assim diz Yahvé, introduz uma declaração feita por Deus no livro de Amós 13 vezes. O livro de Amós é uma palavra vinda diretamente de Deus, sem interpretação, sem mudança. Ele falou para Amós assim: eu vou ditar para você o que eu quero que você fale. Não é para você mudar, é para você falar aquilo. Os melhores pregadores, eles são pessoas que falam aquilo que Deus está mandando dizer. Não é o que eu acho, não é a filosofia do coaching, não é nada, nenhuma filosofia, nada. É simplesmente a palavra. Estava ontem lá com um pastor amigo nosso, que passou uma virada de sexta para sábado, sábado para domingo, lá em casa. E ele falava que o sogro dele foi pregar e ele falou uma palavra muito ruim, mas ele leu o texto bíblico. E no final a pessoa foi fazer o apelo, numa igreja que fazia apelo. E ele falou assim: bom, ninguém vai querer aceitar Cristo não, né? Aí um irmão levantou a mão. O que você quer, irmão? Eu quero aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus pela palavra pregada? É. E aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 5, foi 6, foi 7 pessoas. Porque é a palavra que faz a diferença. Não é a mula que está aqui atrás. É a palavra que faz a diferença. Nós temos que buscar falar a palavra, declarar a palavra, trazer o entendimento da palavra. A frase introdutória, ela é chamada, assim diz Yahvé, é uma fórmula de discurso do mensageiro. Quando o mensageiro entrega uma mensagem, é normal apresentar aquele que enviou a mensagem. Quando a Shopee, quando a Casas Bahia chega lá na tua casa, toca a campainha, fala: entrega, número 14. Você é Paulo? Entrega para a Luísa. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que as mensagens de Deus, elas são identificadas com o próprio Deus. Não importa o que eu acho, não importa o que eu penso ou o que você pensa, importa o que Deus está falando. Esse modo de apresentar a palavra de Deus é comum entre os profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, e indica que Deus é o autor das palavras dos profetas. Hoje, 2 vezes a Vânia leu sobre um texto lá do Espírito Santo e ela falava não sei o que do profeta. Como é que era, Vânia? Aquela, lembra? Não sei o que do profeta. Ela falava assim: ouça a palavra do profeta, uma coisa desse tipo. Assim diz o profeta. O que o profeta está falando é a palavra de Deus. Ouça aquilo que o Espírito de Deus diz às igrejas. É isso que nós temos que ouvir. O que está sendo falado, o que está sendo dito? A acusação sobre Damasco, a primeira delas. Por causa da grande pecaminosidade, a mensagem começa com uma gradação, uma quantidade, um valor numérico, dizendo: por 3 transgressões de Damasco e por 4. Ele não está falando numericamente sobre o número 3 ou 4. Sempre que você vê números nas escrituras, eles são muito mais referências do que números exatos. Podem se referir a números exatos, sim. Mas um caso como esse, ele está falando: eu esperei uma vez, esperei uma segunda, esperei uma terceira. Deu o tempo de Deus. O Deus está falando aqui sobre a condição da misericórdia dele, da espera dele, em eu resolver obedecer, você resolver obedecer. E aí hoje o Nicolas falou: hoje o chicote estalou de manhã. É melhor que estale através da minha boca do que através da vida do Altíssimo na sua vida. Porque vai doer. Se ele precisar trazer você para o trilho, cerceando você nas suas liberdades, tirando coisas de você, ele vai fazer. Porque é assim que os pais agem. Eu não vejo a minha filha agindo de uma maneira errada e eu falo simplesmente: tá tudo bem, Luísa, pode fazer, que bonitinho. Negativo. Não tem nada de bonitinho, tá errado. E nós temos que parar de ser covardes dessa condição de parar de exortar os nossos filhos, os nossos cônjuges, simplesmente para a gente ter paz. Covardia, em especial dos homens. Homens covardes, que querem paz e deixam que as mulheres carreguem um fardo que não é delas. E depois as culpam pela lambança do resultado. Por causa de 3 transgressões de Damasco e por 4.
Essa sequência numérica refere-se a um número indefinido de pecados. A nação cometeu muitos pecados e por causa desses atos de rebeldia, Deus julgará. E nós estamos falando de povo ímpio, que vai ter um julgamento final. É destruição, acaba. Sobre a minha vida e a sua vida, aleja, mas não mata. Esse é o problema. Você vai andar com dor, com dificuldade, pelo resto da sua vida, até que você aprenda. Ah, mas Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ah, mas Deus, Ele é amor, mas Ele é irado em relação às coisas do pecado. Os atos rebeldes de Damasco são especificados mais adiante no versículo. A ênfase da primeira oração está centralizada na rebelião deliberada e intencional da nação. E saiba que eu estou falando com você. Você age como você age porque você quer. Não tem nenhuma condição que te force a fazer. Você faz porque você quer. Esse tipo de ação não é um erro, mas a negação arrogante da autoridade divina pela afirmação do próprio poder. Quando você age, como você age, você está agindo rebeldemente, arrogantemente contra Deus, consciente do que você está fazendo. E isso tem consequências. Tem consequências. Quiçá seja na terra. Porque se a cobrança for feita nos céus, você vai para o inferno. Que seja feito aqui. Mas ela dói. Esse tipo de ação não é um erro, mas a negação arrogante da autoridade divina. Tais ações implicam em plena responsabilidade, por mais que você diga, foi sem querer. Não era bem isso que eu queria dizer. Não era isso que eu planejei. Não, você planejou exatamente isso. Dentro da palavra de Deus tem uma coisa que é chamada de necessária prestação de contas. Deus, Ele vai cobrar. A ira de Deus não vai se desviar. Assim a sua palavra não irá mudar e a punição será inevitável. A nação passa a ser responsabilizada pelos seus muitos pecados. E se você começar a sofrer, padecer de enfermidades, se você começar a padecer de problemas financeiros, saiba que quem está por trás disso não é o diabo. É Deus com atitude de amor sobre a sua vida. Tenha muito zelo com as coisas da sua vida, as suas decisões. Deus, como um pai de amor, Ele não vai deixar você se desviar para o inferno. E Ele vai dar a peia que for necessária para te alinhar com aquilo que tem que ser feito. Então, o profeta Amós, ele começa a descrever qual foi o pecado específico da Síria. Ele faz uma alusão especial aos crimes cometidos contra o povo de Gileade. A Síria, cuja capital era Damasco, estava localizada a leste de Gileade. Lá havia muitas guerras. Era fronteira. Era terra de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Por mais de 100 anos havia uma disputa territorial naquele lugar. Guerra, briga, luta. E a Síria estava o tempo inteiro querendo conquistar aquela terra. O crime de trilhar Gileade, que nós lemos no verso 3, 4 e 5, com trilhos de ferro, ele é relacionado nos eventos 2 Reis 13, 7. Abre aí, por gentileza. 2 Reis 13, 7. Segunda Reis 13:7 diz: e foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria, o mesmo rei que está sendo condenado por Amós, os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Essa condição de trilhando-os, ele está dando o entendimento que eles usaram de uma força mais do que devia. Quando a gente olha para a ação de Israel dentro da terra de Gaza, apesar de nós sabermos que Israel é um povo abençoado, é um povo de Deus, muitas pessoas dentro do cenário internacional olham e falam assim: Israel teve uma mão mais pesada do que deveria.
O que ele está falando aqui? A Síria, ela teve uma mão mais pesada do que ela deveria. Essa é a grande bronca. O tratamento desumano daqueles que foram conquistados na batalha clama juízo. E aí uma frase, um recorte do que aconteceu numa batalha como essa, em que os assírios disseram: queimei muitos dos seus cativos, pessoas que já estavam dominadas e capturadas. Capturei muitas tropas vivas, e deles arranquei os seus braços, as suas mãos, de outros cortei os seus narizes, orelhas, extremidades, arranquei os olhos de muitas tropas, fiz uma pilha de vivos e uma de cabeças, pendurei suas cabeças nas árvores ao redor da cidade, queimei os seus meninos e as suas meninas adolescentes. E Deus fala: o problema não é a Síria, o problema não é você tentar conquistar a terra, o problema é de você usar um peso maior do que você deveria. Brutalidade, desumanidade, insensibilidade para com o povo. Deus coloca sobre Damasco a responsabilidade por seu tratamento incivilizado e imoral para com o povo desamparado. O que eu tenho a ver com isso, pastor Paulo? Você tem tudo a ver com isso. Como que você lida com as dificuldades das pessoas que estão à sua volta? Como que você lida com as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? É só para você? A Vânia fez um clamor, entendeu? No grupo, mandou, entendeu? Você recebeu, você sabe que você recebeu. Ela falou aqui e você mesmo assim não olhou o seu armário e não trouxe. O que é isso? É a ação de Damasco sobre aquele povo. Você está vendo o povo sofrendo, e você pode até ficar com peninha, mas você não abre mão dos seus bens, porque eles são seus bens. Você está agindo como Damasco. E a ira de Deus é sobre você também. Punição de destruição. Nos castelos seguros, começa no verso 4, aparece a fórmula do castigo. Eu meterei. Ocorre em cada um dos oráculos seguintes. Torna-se evidente que aqueles que cometeram essas atrocidades merecem punição. E nós somos rápidos em apontar o dedo, mas nós não olhamos no espelho. O foco da oração de punição é a derrota que Deus inflige sobre a nação. Yahvé irá realizar esse feito. A nação que ele usará, ele é desconhecida. Com o povo da Síria não se sabe quem vai destruí-los. Também Deus, ele sabe, mas você não sabe de onde vai vir a correção sobre a sua vida e sobre a minha vida. E Deus, ele está com os olhos sobre toda a terra. E quando você quiser começar a sofrer e você clamar ao Senhor, sim, ele vai trazer misericórdia sobre a sua vida, porque ele é um Deus de misericórdia. Mas antes disso vai doer alguma coisa. A derrota da Síria se dá em função da eliminação dos centros essenciais ao poderio político e militar. Tudo aquilo que se dizia que a Síria tinha, que fazia dela um povo melhor do que os outros. Ela se gabava da condição financeira, política, social que ela tinha. E Deus, ele começa a comer pelas beiradas, para dar oportunidade do arrependimento. Por isso que ele fala, por uma não, por duas não, por três não, mas por 4 tem a juízo e a condenação. Os líderes políticos e militares eram responsáveis pelas façanhas militares contra Gileade. Esses estrategistas maquinaram a política da nação no que se refere ao tratamento dado à população das nações derrotadas. Portanto, eles recebem a atenção primária de Deus. A atenção primária de Deus está sobre a minha vida e sobre os homens dessa casa. A primeira coisa que vai acontecer é sobre os homens dessa casa o juízo de Deus. Porque eles deveriam ser homens. E eles são bananas, são covardes, deixam de agir conforme deveriam. E o Senhor não vai permitir que isso continue. Ele tem as esposas como a noiva de Cristo. E ele vai cobrar, como um pai, o que você tem feito com a filha dele. E aí ele vem falando, a casa de Hazael e os castelos de Ben-Hadad serão destruídos. A palavra casa significa família, dinastia. Ele está falando que toda a geração vai ser destruída, porque não tem mais conserto em relação à Síria. Se o castelo real bem estruturado não pode resistir ao ataque de Yahvé, o restante da nação não tem nenhuma chance de fazê-lo. Você acha que o que você tem construído de bens materiais na sua vida vai ser suficiente para te proteger no dia do juízo?
Você acha que a sua conta corrente, o seu carro bacana, o seu apartamento próprio, ele é alguma coisa diante de Deus? Não é nada. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que coloca a sua confiança nas coisas materiais. Maldito o homem. É por isso que hoje pela manhã eu falava, dia do Senhor é dia do Senhor. Dia do Senhor não é dia de trabalho. Dia do Senhor não é dia de você fazer nada. Hoje eu estava lá com a minha filha, e aí ela falou assim, papai, a gente tem que fazer o anúncio lá, né, da conferência que vai ter, mas hoje não é dia disso. Amanhã a gente fala. Amém. Se ela não falasse, era capaz de eu pecar também. Nós temos que entender que o dia do Senhor é o dia do Senhor. Não é dia de você ficar dormindo. Não é dia de você estar cansadinho. É dia do Senhor. Não é seu. Nós somos proprietários das nossas coisas e nós não abrimos mão daquilo que é nosso. Deus também não faz isso. E nós continuamos usurpando, achando que nós podemos fazer a coisa, racionalizando. Eu estou fazendo isso por causa daquilo. Não cola. Não cola comigo, não cola com Deus. Essas fortalezas invencíveis e seguras serão consumidas pelo fogo. Isso destruirá a sua beleza, a sua força e a reduzirá a ruínas. Os meus ídolos não vão me salvar. Os seus ídolos não vão te salvar. Sobre as pessoas nas cidades principais, as pessoas normais, as pessoas que estão debaixo dessas figuras de autoridade, vem a segunda proclamação de julgamento que se estende de Damasco, da capital, a outros centros de poder dentro do Império Sírio. Aven é uma cidade não tão distante, que ela foi conhecida como uma cidade de adoração ao Deus Sol. Lá em Oséias 4,15, não precisa abrir, e é Oséias 10,5, ele vem falando que Betel é a cidade da adoração, a cidade da luz. Não essa luz dessa cidade Aven, dessa adoração profana. A derrota militar de toda a região é anunciada. Os fortes portões de Damasco, os quais estavam seguros em sua posição fechada com barras de ferro e bronze, não irão mais proteger a capital da Síria. Eu tinha um ídolo que chamava minha tia. E ela, por muitos anos, ela foi patrocinadora do meu ministério e nos abençoava. Quando o tempo foi passando, eu fui tomando consciência daquilo, eu percebi que se eu colocasse ela em cima de um altar, ou se eu tirasse o foco da confiança em Deus, Deus iria levá-la. E eu orava para que Deus não fizesse isso antes que eu tivesse convertido o meu coração. Quando a titia faleceu, meu coração ele se fechou de preocupação, não pela morte dela, mas pelo que seria na minha vida, mas aquilo foi como uma fumaça, graças ao bom Deus. E nunca faltou um centavo, nunca faltou nada para minha casa, mesmo sem tendo o cartão do dia 10, as compras do mês, o aluguel da casa, nunca. Deus ele deu a provisão. E ele veio ensinando antes da coisa acontecer, graças a Deus por isso, porque senão eu tinha passado um aperto tremendo. E é um conselho que eu dou para você. Aprenda a instrução de Deus em relação à provisão dele, antes que ele tire aquilo que você acha que é a sua muleta. Porque se ele tiver que tirar, ele tira. Tanto o pequeno quanto o grande sofrerão a derrota, enquanto Yahvé julga e estabelece seu reino sobre a nação assíria. Aqueles que brutalmente derrotaram outros serão também derrotados. Aqueles que restarem serão levados para o cativeiro. E era uma prática daquela época, quando você conquistava uma nação, você levava as pessoas como escravos. A oração final informa a direção de onde a futura força militar virá e para onde os sobreviventes serão deportados. 2 Reis 16:9. Você vê que o profeta está falando, ele está falando de um contexto histórico que está acontecendo realmente. O que foi, Manu? Tudo bem? Tá acabando, tá? Aí a mamãe pega para você, tá bom? Segunda Reis 16:9 diz assim:
O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Ele foi para onde? Para Quir. Abra de novo Amós capítulo 1. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiat-Avem, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. O profeta Amós, ele profetizou antes disso acontecer. E ele está dando o relato do que iria acontecer com esse povo. E esse povo ouviu essa profecia e não mudaram. E Deus ele não voltou na profecia dele. E essa profecia de Amós, capítulo 1, versos 3 a 5, ela se cumpriu 30 anos depois de ele ter proferido a profecia. Aqueles homens tiveram 30 anos para se converter. Quantos anos mais você precisa para mudar o seu comportamento? E ele finaliza na parte 5, no verso, capítulo 1, verso 5, parte C do versículo, ele fala: o oráculo termina com uma repetição da abertura da forma do mensageiro. A repetição funciona como uma ênfase. Ela comprova a mensagem e a sela com o selo divino. Vai acontecer. Certa feita, José estava no Egito, e ele estava na prisão e houve um sonho de Faraó. E aquele sonho foi que haviam espigas que eram muito cheias, muito fortes, muito grandes, e depois apareciam outras mirradas que vinham e comiam elas. E aí apareceu da mesma maneira vacas fortes, vacas cevadas, e depois vinham vacas magras que comiam as vacas cevadas e elas continuavam magras. E aí José ele vem e traz a interpretação daquilo ao Faraó e diz: isso está se repetindo porque eu tenho pressa. Essa mensagem ela vai ser repetida por várias vezes, porque Deus tem pressa que você mude o seu coração. Amém, queridos? Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra, entendemos que a Tua palavra ela é selada. Heloísa, nós entendemos que a Tua palavra foi selada e que esse selo ele não pode ser rompido por ser humano. E ela vai ser cumprida na minha vida e na sua vida. Deus, que nós possamos ouvir a voz do Espírito. Nós possamos entender os desígnios do Senhor. E que nós possamos parar de nos apresentar como meninos birrentos que querem apenas que seja feita a nossa vontade. Converte o nosso coração, Pai. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.